A moça do Google fala quando começa a gravar, é engraçado. Gente, ó, vamos lá. Vocês estão me ouvindo certinho, né? Se não tiver, manda aí no chat que eu tô vendo aqui. Bom, na semana passada a gente começou a ver eletrólise, né? Que é o segundo processo eletroquímico mais importante, né? O primeiro é a PIDA. Não em ordem, assim, né? Só falando que são esses dois importantes que a gente estuda. E aí eu expliquei para vocês como funciona a eletrólise ígnea. E a gente viu lá, né, que na eletrólise ígnea a gente pega o sal e esquenta ele para que os íons sejam liberados. Então, nosso objetivo aqui é liberar íons, ok? E aí na eletrólise ígnea a gente faz isso, a gente esquenta o sal e aí o sal derrete e libera os íons, beleza. Mas, gente, os sais são compostos iônicos, certo? E aí, um composto iônico ele apresenta uma temperatura de ebulição muito alta, uma temperatura de fusão, perdão, muito alta. Ou seja, uma temperatura para ele passar do estado líquido do estado sólido para o líquido muito alta. Então, a gente tem que fornecer uma grande quantidade de energia nessa eletrólise, né? Lembrando que a eletrólise é isso, né? A gente fornece a energia para o sistema, para a eletrólise ocorrer. E aí, fazendo a eletrólise ígnea, a gente acaba gastando uma certa quantidade aí de energia para conseguir que a reação ocorra, né? Que a minha reação química ocorra. O que acontece aqui? Bom, às vezes, eu sou dona de uma indústria, por exemplo. Não quero ficar gastando dinheiro. Então, pensando nisso, o pessoal descobriu um outro tipo de eletrólise. Aí entra o segundo tipo de eletrólise, que é a eletrólise aquosa, que ao invés de a gente derreter o sal, que leva uma certa quantidade de energia, a gente vai pegar esse sal e vai colocar na água. Então, o sal vai estar quando a gente sabe, né, quando a gente coloca um sal na água, ele dissocia, libera os íons também. Então, eu tenho meu mesmo objetivo de liberar os íons vai estar sendo atingido aqui na eletrólise aquosa, que eu também vou estar liberando os íons. Então, a mesma coisa ocorre, eu também libero os íons, né? Mas qual será, então, que é a diferença da eletrólise aquosa para a eletrólise ígnea? É o que a gente vai ver agora. Então, ó, no início eu tenho a mesma coisa que eu tinha lá na eletrólise aquosa. Eu vou pegar um sal, eu peguei o NaCl aqui no estado sólido, só que diferente da eletrólise ígnea, eu vou colocar esse sal na água agora. Então, quando eu coloco o sal na água, ele também libera Na e Cl-, só que antes era no estado líquido e agora vai ser no estado aquoso que está na água, né? Mas a gente tem água aqui nesse sistema agora, certo? A gente tem água e o que acontece? A água, ela também sofre ionização. Isso, a água, ela se auto-ioniza, ou seja, a água é um composto molecular, né? Ela não tem íons, mas ela se auto-ioniza e ela faz os íons dela. É tipo isso, ela é toda poderosa. E aí ela fala, eu não tenho íons, mas agora eu vou ter íons. Então a água, quando está em contato com ela mesma, ou seja, sempre, ela vai estar liberando H+ e OH-, que são os dois íons da água. A gente já viu essa auto-ionização da água lá na aula sobre equilíbrio químico da água, então não é uma novidade para vocês essa reação química aqui. Então, aqui já está uma grande diferença da eletrólise aquosa para a eletrólise ígnea. Na ígnea, no início, a gente só tinha a dissociação do sal, mas na aquosa a gente tem a dissociação do sal e a auto-ionização da água. Isso aqui é uma coisa importante, ok? Bom, aí lembrando, né, a eletrólise tem o cátodo e tem o ânodo. O cátodo vai atrair o cátion, né, que é o polo, que é o composto positivo, né, o íon positivo. Mas, gente, o que acontece aqui? Nós temos dois compostos positivos agora. A gente tem na solução, né, aqui nesse meio reacional, a gente tem o Na+ e o H+ da água. A gente tem o Na+ do sal e a gente tem o H+ da água. E aí, quem será que vai ser atraído pelo cátodo? O cátion da água ou o cátion do sal? E é este ponto da eletrólise ígnea que vocês têm, da eletrólise aquosa, perdão, que vocês têm que prestar muita atenção. É esse ponto que é o mais chatinho, assim, mas também não é impossível. Bom, o cátodo, ele não tem força para atrair esses dois cátions. Ou seja, um deles vai ser atraído e o outro não vai ser atraído. O outro vai continuar na solução, né? E aí, como que a gente faz para descobrir quem vai ser atraído e quem não vai ser atraído? Existe uma fila
chamada fila de prioridade de descarga dos cátions. O que seria prioridade de descarga? É quem vai sofrer a eletrólise, né? Quem vai ser atraído pelo cátion. Então, aqui nessa fila, a gente vê a força dos íons para saber se eles vão ser atraídos pelo cátodo ou não. Essa fila, nossa, é assustadora? Não, ela é bem simples, ó. Só vocês pensarem aqui comigo nela, vamos analisar. A gente tem, ó, a família 1A, que é aquela primeira coluna da tabela, periódica. Família 1A é fraquíssima, gente, não consegue ser atraída pelo cátodo. A família 2A também é muito fraca, não consegue ser atraída pelo cátodo. Seguida do íon alumínio. O íon alumínio também é muito fraco, né? Como a eletrólise aquosa, a gente sempre vai estar comparando isso em relação ao H+, né? Que o H+ vai ser sempre liberado pela água. Ou seja, tudo que está para cá, olha, na fila, não vai ganhar do H+. Ou seja, a família 1A, 2A e o alumínio não ganham do H+, na prioridade de descarga. Quem ganha do H+? O resto, que não for 1A, 2A ou alumínio. Então, eu acho que não fica difícil de vocês entenderem o quê, decorarem o quê, né, essa filinha. A 1A é fraca, a 2A é fraca, e aí, para lembrar, o alumínio está lá na família 3A, né? Então, e um elemento da família 3A, que é o alumínio, é fraco também. Então, não ganha do H+. O que significa não ganhar do H+? Vamos pegar o nosso exemplo aqui, né? Ó, o Na+, ele é lá da família 1A. Ou seja, o Na+, ele tá aqui e o H+ está aqui. Se a gente vê quem tem prioridade, é o H+. Isso significa que quem vai ser atraído pelo cátodo é o H+. Então, quem vai sofrer a redução, porque cátodo reduz, certo? Então, quem sofre a redução é o H+, e não o Na+. O Na+ vai ficar sobrando ali na solução. Tudo bem até aqui, gente? Essa parte de ver quem ganha entre o H+ e o Na+, vocês entenderam? Sim, sim, sim. Ok, então. Se vocês entenderam, então beleza, fico feliz. Bom, aí o cátodo reduz, quem reduz recebe elétron, se eu recebo elétron, ele tá antes da seta, por isso que o H+ recebe um elétron virando H2, isso mesmo. Quem estudou a aula aí da semana passada, quem lembra, o H não consegue formar uma substância sozinha, né? É o mesmo caso do Cl que a gente viu na aula passada. Então, o H só existe na natureza na forma de H2. Então, a gente obrigatoriamente forma o gás hidrogênio, que é o H2. Logo, se eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu tenho que ter 2 hidrogênios aqui. 2H+, né? Para balancear essa equação. E se eu tenho 2H+, eu tenho que ter 2 elétrons, certo? E se eu tenho 2H+ aqui, eu tenho que ter 2H+ aqui. Isso a gente viu também. Que sempre tem que balancear as equações lá do início. E aí, se eu tenho 2H+ aqui, eu vou ter que colocar um 2 aqui também para balancear a minha equação química, senão ela ia ficar desbalanceada, né? E eu tenho que colocar um 2 aqui também. A minha dica é, sempre escrevam a equação da água desse jeito aqui. A gente já vai ver por quê, tá? Sempre vai ser 2H2O formando 2H+ e 2OH-, tá? Então, gente, é isso que acontece no cátodo, tá? A gente sempre vai ter essa disputa entre os dois cátions, na eletrólise aquosa. E aí a gente a gente tem que ver quem vai ganhar e quem vai perder. Então, até aqui, acredito que tudo certo, né? Aqui eu só fiz o balanceamento. Vamos ver o que vai acontecer no ânodo, então, né? No ânodo, o ânodo vai atrair o ânion. A gente viu isso na semana passada. Os meus dois ânions aqui, no caso, são o Cl- e o OH-, né? E aí, o que acontece? Quem que vai ser atraído pelo ânodo? Qual desses dois ânions? Eu também não consigo atrair os dois. Eu vou ter que escolher um só, né? O ânodo vai escolher um só. Na verdade, não é ele que escolhe, né? A gente vai ter que analisar mais uma vez quem é mais forte. E aí, agora a gente tem a fila de prioridade de descarga dos ânions. Então, existe uma para os cátions, que são os íons positivos, e uma para os ânions, que são os íons negativos. No caso dos ânions, não é difícil também, gente. Ó, vamos lá. A gente tem o OH-, certo? Que a gente sempre vai estar comparando em relação a ele. Quem perde para ele? Ânions oxigenados, ou seja, tem oxigênio, perde. Não tem oxigênio, ganha. É simples. Tem oxigênio, perde, não tem oxigênio, ganha, né?
Aí só tem uma exceçãozinha aqui, que é o F-, porque sempre vai ter uma exceção, né? Não tem jeito. Mas é isso, a fila de prioridade de descarga dos ânions é bem tranquila de entender também. Aqui, no caso, a gente vai ter o Cl- disputando com o OH-. Se a gente reparar, né, o Cl- é um ânion não oxigenado, né, porque ele não tem oxigênio aqui, então ele ganha do OH-, certo? Ou seja, o meu ânodo vai atrair o Cl-. E aí acontece a mesma reação que a gente viu na semana passada. O Cl- está no ânodo, quem está no ânodo oxida, quem oxida dá elétron, ele está lá depois da seta. Aí ele vai dar esse elétron e vai virar Cl2, porque Cl não existe na natureza. Aí, já que eu tenho dois Cls aqui, eu tenho que ter dois aqui. E se eu tenho dois íons Cls, eu tenho que ter dois elétrons. E aí a gente balanceia a equação do início, igualzinho a gente fez na outra semana. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Alguma dúvida? Muito difícil? Muito fácil, professora? Tá ok? Achei que era pior. Falem aí para eu saber como vocês estão. Ai, ninguém falou, vocês me abandonaram, né? Ah, daí todo mundo fala junto. Então, beleza, pessoal. Qual parte, Maria? A do ânion, a do Cl? Qual foi? Do ânodo, ó. No ânodo vai acontecer a mesma coisa que no cátodo. Eles vão. O ânodo atrai o ânion, né? E a gente vai ter, então, que ver quem vai ganhar. Entre esses dois ânodos, quem que vai conseguir ser atraído, esses dois ânions, quem vai conseguir ser atraído pelo ânodo. Então, também tem uma fila de descarga, assim como tinha para o cátodo, né? Vai ter para o ânodo também, assim como tinha para os cátions, tem para os ânions. A fila de descarga dos ânions é só a gente observar, ó. Quem for ânion oxigenado, ou seja, se eu for um ânion e eu tiver o oxigênio na minha molécula, tipo SO4 2-, NO3-, esses ânions que têm o oxigênio, né? Eles perdem para o OH. Então, daí quem ia sofrer a descarga no ânodo era o OH. Agora, o resto dos ânions, que são os ânions que não têm oxigênio, eles ganham do OH. Então, quem vai sofrer oxidação é o ânion sem oxigênio, que é o nosso caso aqui, né? Então, o Cl não tem oxigênio, então ele ganha do OH-. Então, o elemento que vai sofrer oxidação lá no ânodo vai ser o Cl-. Aí, essa reação aqui de oxidação do Cl- é aquela que a gente viu na semana passada, né? O Cl- vai oxidar, ele vai dar um elétron aqui, e aí ele forma Cl2, porque o Cl não existe na natureza sozinho. Lembra que eu dei lá uma listinha para vocês dos mais importantes que não existem sozinho, né? Sozinhos. E aí a gente tem que balancear a equação. Então, por isso que fica 2Cl- doando 2 elétrons. E aí, como eu tenho 2Cl- aqui, eu tenho que ter 2 aqui em cima também. E aí a gente balanceia a equação inteira do início também. Sempre prestando muita atenção no balanceamento, tá, pessoal? Tudo bem, Maria, agora? Deu para entender? Então, beleza. Bom, gente, agora que a gente já viu o que acontece no ânodo e no cátodo, a gente só tem que fazer a soma das semi-reações de início, de cátodo e de ânodo, para chegar na equação global. Que daí é só somar tudo que a gente montou ali bonitinho, né? Por isso que é legal vocês montarem essa parte bem bonitinho, para na hora de somar não ter erro, né? O João tá muito quieto, ele saiu da sala, eu não consigo ver aqui. Consigo, ele tá aqui ainda, ele tá quieto. Espero que esteja entendendo. O que a gente vai fazer aqui então, né, gente? Vamos somar, ó. Vamos começar com 2NaCl. Então tá aqui, o João falou que tá entendendo, então beleza. Então, ó, 2NaCl sólido reagindo com duas águas, né, ó, que vão for que aí a gente ainda tem aqui 2H+, 2 elétrons e 2 Cl-, né? Mas ó, esse 2H+ aqui vai cancelar com esse 2H+ daqui. Esse 2Cl- daqui dos reagentes cancela com esse 2Cl- daqui dos produtos da reação do início. E os 2 elétrons cancelam com os 2 elétrons. Ah, detalhe importante que eu esqueci de falar, né? Parabéns para mim. A gente só somou aqui já porque os elétrons estão balanceados. Se não tivessem, a gente teria que balancear eles, tá? Bom, acabou os meus produtos, então agora eu vou para os reagentes. Acabou os meus reagentes, agora eu vou para os produtos.
que eu tenho aqui? Eu estou formando H2, ó. Eu estou formando Cl2. E eu também estou formando, porque sobrou lá de cima, 2Na+, e 2OH-. Certo? A gente só somou tudo que tinha formado nas equações, nas semi-reações. Tudo bem até aqui, essa somatória das coisas que a gente formou nas semi-reações acima? Tudo certo? Alguma dúvida? Então, tá bom. Então, beleza. Aí, o que acontece? Detalhe importantíssimo aqui. A gente tem 2Na+ e 2OH- nessa solução. Alguém lembra o que OH- significa? Puxa aí da memória. O que OH- significa, gente? Se eu tenho uma solução aquosa que tem OH-, essa solução é o quê? Quem vai lembrar aí? É uma hidroxila, muito bem, João. Tá... Ah lá, ó, todo mundo falando, que orgulho. É isso aí, gente. Muito bem. Se a minha solução tem OH-, ela é uma solução básica. E o Na+ com OH- nada mais é do que NaOH, que é o hidróxido de sódio, que é uma base, certo? Então, é comum aparecer exercício de eletrólise, e na alternativa está falando assim, essa solução aqui, quando em contato com fenolftaleína, ela fica rosa. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque a fenolftaleína é um indicador ácido-base, que na presença de base deixa a solução rosa. Então, é uma questão que envolve eletroquímica, que eles puxam um assunto lá de ácido-base, certo? É uma questão interdisciplinar entre a química, né? Só uma disciplina, mas entre os conteúdos de química, tudo misturado. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses íons que são formados, porque isso aqui nada mais é do que a base dissociada na solução. Beleza? Tudo bem, gente? Até aqui eu trouxe só mais um exemplo para a gente fazer, daí a aula já vai acabar, ela tá bem tranquilinha, mas eu não quero que vocês vão embora com dúvidas, esse assunto é bem importante. Tudo certo até aqui? Tudo beleza? Entenderam? Bom, aí a gente pensa, né? Ah, legal, se a eletrólise aquosa é mais barata, que eu falei, né, que ela é mais simples de ser feita, não que ela seja necessariamente mais barata, mas ela é mais simples de ser feita, que eu só preciso colocar o sal na água, né? Junto com toda essa aparelhagem aqui, obviamente. Por que a gente não faz sempre ela, ao invés da eletrólise ígnea? Bom, a gente fez a eletrólise ígnea do NaOH na aula passada. Cadê ela? Ó, tá aqui. Na eletrólise ígnea do NaCl, perdão, que eu falei NaOH. Na eletrólise ígnea do NaCl, a gente formava Na, formava metal sódio e gás cloro. Perfeito. Na eletrólise aquosa, a gente não formou o Na sólido, ou seja, não formei o metal sódio, certo? O que isso significa? Não formei porque o H+, né, tem prioridade de descarga, então ele não acaba sendo formado, o Na sólido, Na metálico. O que significa? Se eu sou dono de uma empresa e eu quero produzir Na metálico, sódio metálico, eu vou fazer eletrólise aquosa? Não vou, porque eu não vou conseguir produzir aquele produto que eu quero. Então, em alguns casos, a gente acaba sendo obrigado a fazer a eletrólise ígnea, porque na aquosa a gente não vai obter aquele produto que a gente quer. Então, essa é uma diferença importante entre as duas eletrólises. Esse é um ponto crucial para eu decidir se eu vou fazer eletrólise aquosa ou eletrólise ígnea. Tudo bem? A Maria falou aqui, né, que tá entendendo, mas com a Conceição que vai esquecer porque é complicado. Gente, a eletrólise realmente é complicada. Mas qual é a minha dica? Façam bastante exercício. Eu não terminei a lista de vocês ainda, mas eu vou mandar para vocês, tá? Eu vou terminar ainda essa semana e eu vou mandar para vocês. Eu vou tentar colocar bastante exercício para montar a eletrólise mesmo, porque daí vocês vão treinando e vocês vão lembrando desses detalhes, tá? Percebam que eu sempre faço um passo a passo na cabeça, certo? Monta a equação inicial, o que está acontecendo? Tá liberando isso e aquilo. Monta a equação do cátodo, monta do ânodo, sempre lembrando o quê? Cátodo atrai cátion e sofre redução. Ânodo atrai ânion e sofre oxidação. Então, montem isso na cabeça de vocês. É tipo um cronograminha bem organizado, assim, para montar, fazer exercício de eletrólise, que aí vocês vão ficando craques, e daí vocês não vão esquecer e nem se perder no meio do caminho. Bastante coisa mesmo.
com tudo isso, gente. Mais um exemplo, então, para a aula hoje, ó. Aqui. Ele libera o CO2 mais aquoso e o H2 glucoso também, certo? Então, tá aqui a dissociação dele. Como é uma eletrólise aquosa, eu entro na água, tá aqui. Vamos começar pelo ácido. Vou responder para mim agora, ó. O cátodo vai atrair o cátion. Qual dos dois ele vai atrair? O H+, ou o CO2+? Em qual dos dois ganha aqui, ó, de acordo com a fila da prioridade de descarga? Ó, eu já vou ajudar vocês falando que o CO2+ não é da família 1A e nem da família 2A. Ele é lá o metal de transição, ele tá lá no meio da tabela periódica perdido. Ah lá, já falaram lá como vocês sabem fazer, certo? Então, quem ganha aqui é o CO2+, muito bem. Então, o CO2+, tá. O CO2+ está no cátodo, o cátodo sofre redução, quem recebe elétron. Então, tá do lado da seta, do lado de cá, né? Ele vai receber elétron e vai formar o Cu sólido. Cu existe na natureza, gente, que é um metal. O metal existe sozinho. Então, essa minha equação aqui já está completa. Agora, a gente vai ver o que vai acontecer no ânodo. Então, no ânodo, a gente vai ter uma disputa entre esses dois ânions aqui. E aí, gente, quem que ganha? Hein? O SO4 2- é um ânion oxigenado? Ele é. Isso significa, então, que quem vai ganhar vai ser o OH, que nem vocês estão falando aí no chat. Muito bem, vocês estão arrasando hoje. Então, quem vai ganhar vai ser o OH. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando o OH é atraído pelo ânodo, para o OH conseguir formar a redução do OH forma a seguinte coisa. Forma água, forma meio mol de O2 e ele está oxidando, então ele vai doar 2 elétrons. Por que que acontece tudo isso? Vamos lá. Então, ó, o OH-, como a gente está vendo aqui, né, ele é quase uma água, ele não é uma água ainda. E o OH-, vamos supor, se a gente for seguir, ele vai sofrer redução, ele vai formar OH. Se a gente for seguir, tipo, o H+ sofre redução e forma H2, né? O H- ia sofrer oxidação e ia liberar OH. Não existe, né, OH. Não é o OH não é uma molécula, ele é só um íon. Então, o que que acontece? Quando o OH sofre oxidação, que é o que vai acontecer aqui, reparem aqui no cantinho da minha tela, ó. Se a gente pega 2 hidroxilas, 2 OHs, acontece a seguinte coisa, ó. Esse H aqui se junta com esses aqui, né? Vai pegar aqui o par de elétrons do oxigênio que está sobrando e vai se juntar neles e vai formar uma água, porque eu tenho, ó, H2O. Ok? Então, isso aqui forma uma água e sobra um O aqui sozinho. Mas o que acontece? O O sozinho não existe na natureza, existe só O2. Por isso que a gente tem que colocar que forma uma água do H2O e mais meio mol de O2. Porque O sozinho não existe, então eu tenho que colocar O2, só que eu não tenho 2, certo? Então, Maria, por causa disso que eu falei, um OH sozinho não consegue formar nada, né? OH só existe na forma iônica, OH- só existe assim, né? E aí, ele sozinho não consegue formar nada, então eu preciso de mais um dele para daí conseguir formar a água e o meio mol do O2, que é o que acontece aqui. E aí, como é uma oxidação, ele vai estar doando 2 elétrons, porque eu tenho 2 OH-. Então, gente, ó, essa aqui é sempre a reação de oxidação do OH-. Ela é a única que é mais complicadinha, que tem que lembrar disso. Aí tem gente que fala, decora, né? Decora que fica mais fácil. Vocês podem também seguir essa linha de raciocínio aqui. 2 OH-, é isso que acontece. Se vocês desenhar os 2 OH- aqui e conversa com eles aqui, ó, eles vão falar para vocês que é o quê? H2O e um átomozinho de oxigênio sobrando, que é o meio O2. Por isso que é 2 OH-, tudo bem? Então, é isso que acontece, essa
reação que acontece quando quem ganha é o OH-, certo? E aí, como eu tenho 2 OH- aqui, daí a gente volta lá para o balanceamento gigante. Como eu tenho 2 OH- aqui, eu tenho que ter... Cadê? Travou. Eu tenho que ter 2 OH- aqui também, e aí eu tenho que balancear a equação inteira. Por isso que eu já falo para vocês, reparem, lá quando o H+ ganhou, a gente teve que balancear a equação. Aqui, quando o OH- ganhou, a gente também teve que balancear a equação. Minha dica é, sempre que vocês forem escrever a altionização da água, já escrevam 2H2O, 2H+ e 2OH-. Beleza? Que é isso que vai acontecer. Ok? Alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo tranquilo? A gente pode somar essas semi-reações para acabar com a aula de hoje? Tudo certo? Ih, cadê a Maria Luísa? Que sumiu. Cadê? Tudo certo, Maria? Beleza? Ok, então. Aí, gente. João. Se eu pegar 2 OH-, a gente forma isso aqui. Opa, a gente forma isso aqui. E aí, a gente forma uma água, que é H2O. E aí fica sobrando um oxigênio. Eu poderia colocar, então, que essa reação aqui forma H2O mais O, né? Que é isso aqui que acontece. Mas só O não existe na natureza. O oxigênio é que nem o cloro, que nem o hidrogênio. Ele só existe se tiver outro dele junto. Então, ele precisa de O2. Mas aí, para balancear, porque a gente não tem 2 oxigênios aqui, a gente só tem um sobrando. E aí, para balancear, a gente coloca meio de O2. Beleza? Você falou aí que entendeu, então, show de bola. Vamos somar tudo isso aqui, então, agora, galera. Imagina, querido, ó, vamos lá. O sulfato de cobre vai reagir com... Ah, tá. Ó, o sulfato de cobre que está aqui vai reagir com a água. Mas reparem, eu tenho uma água aqui, ó, no produto e eu tenho 2 águas no reagente. Isso significa que eu gasto 2 águas, mas eu produzo uma água. Fazendo o balanceamento aí, a gente pode cancelar, né, uma água dos reagentes por uma água daqui dos produtos. Certo? Então, no final, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma água só na minha equação global. Aí, ó, o cobre 2+ vai cancelar com o cobre 2+ daqui de cima. O 2OH- vai cancelar com o 2OH- daqui. Os 2 elétrons vão cancelar com os 2 elétrons. Mais uma vez, o meu número de elétrons já estava correto, né? Era 2 no cátodo e 2 no ânodo, então deu para a gente somar e tudo. E acabaram os meus reagentes. Então, agora eu vou para os produtos. O que está formando aqui? Está formando cobre sólido, está formando gás oxigênio, está formando 2H+, e SO4 2-. Quando eu tenho H+ na minha solução, o que a minha solução é, gente? Essa solução aqui, resultante dessa eletrólise, é ácida, muito bem. Isso mesmo. Então, aqui, ó, a gente tem a formação do ácido sulfúrico. 2H+ mais SO4 2-, nada mais é do que ácido sulfúrico. Se eu pingar fenolftaleína aqui, a fenolftaleína vai ficar incolor, porque numa solução ácida ela não tem cor. Certo? Então, gente, de eletrólise aquosa é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Vou fazer uma listinha aí com as 2 eletrólises para misturar bem aí, para vocês, para ficar clara a diferenciação de uma e de outra. E aí, na semana que vem, a gente vai estar vendo, então, o que a gente chama de eletrólise quantitativa. Então, a gente vai estar trabalhando um pouquinho com cálculo aí, mas é tipo um cálculo estequiométrico de eletrólise, é bem tranquilo, tá? Se ninguém tiver mais dúvidas, até semana que vem. E se alguém tiver dúvidas, manda aí para a gente tirar todas elas. Qualquer coisa também, gente, me chamem, me procurem, tá? Até semana que vem. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada a vocês aí pela presença.